Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos concluir a prosa romântica aqui no Brasil. Nós vimos anteriormente a constituição do romance romântico aqui no Brasil. A gente estudou também o Joaquim Manuel de Macedo. Nós vimos o Manuel Antônio de Almeida. O primeiro escreveu A Moreninha, o segundo Memórias de um Sargento de Milícias. E agora, então, nós vamos falar de outros autores, como, por exemplo, o Bernardo Guimarães. Ele, gente, é mineiro da cidade de Ouro Preto. Cursou Direito em São Paulo e morou no Rio de Janeiro, onde trabalhou como jornalista. E mudou-se para Goiás para exercer a carreira de juiz. Em 1860, retornou a Minas Gerais, estado onde exerce as atividades de escritor e professor. Em 1875, publicou o romance que melhor situaria na campanha abolicionista e viria a ser a mais popular das suas obras, A Escrava Isaura. Então, gente, o Bernardo Guimarães, muita gente não lembra dele, conhece o seu livro, A Escrava Isaura, mas não sabe quem é o escritor por trás, né, desse romance. Lembrando, gente, que esse livro já virou, durante muito tempo aqui no Brasil, telenovela. A gente tem diferentes emissoras, diferentes versões da Escrava Isaura. Então, gente, Bernardo Guimarães, formado em Direito, foi jornalista, trabalhou como juiz e também, gente, foi escritor e professor. Então, vamos falar sobre A Escrava Isaura, escrito em plena campanha abolicionista, em 1875. A história de Isaura se passa nos primeiros anos do reinado de Dom Pedro II, nos campos de Goitacazes, à margem do Paraíba, no Rio de Janeiro. Isaura, escrava de pele branca, foi criada como filha na família a que serve. Foi, durante muito tempo, a protegida da matriarca, que prometeu que, após sua morte, a moça deveria ser liberta. Então, gente, nós percebemos aqui que o livro Escrava Isaura vai muito relacionado ao que nós vimos na terceira geração da poesia. Justamente porque, gente, ele está falando de escravidão. Então, libertação dos escravos. Isaura, então, gente, é uma escrava branca. Muita gente acha que nós só tivemos escravos negros, mas na verdade não, nós também tivemos escravos brancos aqui no Brasil. E ela, gente, tá ali, né, no Vale do Paraíba, especificamente, né, na cidade de Campos de Goitacazes. E a escrava Isaura, então, gente, ela é tratada como se fizesse parte da família da Casa Grande. Então ela é educada, fala idiomas e tudo mais. Só que a dona da casa prometeu que assim que ela morresse, Isaura seria libertada. Porém, gente, a promessa não foi cumprida. E Isaura se tornou propriedade de Leôncio, um jovem devasso e cruel que quer forçar Isaura a ser sua amante. Para obter sucesso em suas investidas, Leôncio manda Isaura trabalhar na senzala junto às outras escravas. Isaura suporta passivamente seu destino e não cede a Leôncio, afirmando que ele, apesar de proprietário do corpo dela, nunca teria seu coração. Gente, lembrando que no período de escravidão era muito comum o dono da casa e seus filhos dormirem com as escravas. E o Leôncio, ele queria forçar a Isaura a se tornar a sua amante. E ela, gente, não cedia de forma nenhuma. Tanto que ele pega, então, já sei o que vai fazer. Mandou ela para a senzala. E a Isaura se manteve firme. Ela falou, eu não vou ceder. Tanto, gente, que ela fala por diversas vezes pro Leão, você pode até ser dono do meu corpo, porque, né, naquela época, infelizmente, tinham seres humanos que eram donos de outros, mas nunca vai ter o meu coração. Então ela fala, não, por certo, meu senhor, o coração é livre, ninguém pode escravizá-lo, nem o próprio dono. Leôncio, enfurecido, ameaça colocá-la no tronco. Isaura, com a ajuda de seu pai, foge e vai morar em Recife. Adota o nome Elvira e apaixona-se por Álvaro.
Mesmo descobrindo toda a história de Isaura, que ela é uma escrava procurada por seu dono, Álvaro tenta protegê-la de Leôncio. Então, gente, ali no começo nós temos uma frase da Isaura, que o coração dela é livre, né? E ninguém pode escravizar um coração, nem o próprio dono desse coração. Então, gente, ele ameaça colocá-la no tronco, que é onde eles davam os castigos físicos aos escravos. Só que daí, gente, o pai da Isaura, ele era um homem livre, então ele consegue ajudá-la a fugir. E os dois vão para Recife. Lá, então, ela muda de nome, né, justamente para despistar o Leôncio, e ela acaba se apaixonando por um rapaz chamado Álvaro, o qual, então, tenta protegê-la, mesmo sabendo de toda a sua história. Apesar da resistência, Isaura retorna ao cativeiro. Falido, Leôncio reata com sua ex-mulher a fim de conseguir dinheiro. Acusa Isaura de assédio e, para não se ver livre dela, obriga a moça a se casar com o seu jardineiro. Álvaro, sabendo da situação financeira de Leôncio, compra todas as dívidas de seus credores e torna-se proprietário de todos os seus bens, inclusive dos escravos. Então, gente, a Isaura acaba retornando, então, para a casa do Leôncio. Só que o Leôncio, gente, já tinha se separado da sua mulher, que era quem tinha o dinheiro. E ele acaba, né, voltando com ela para conseguir dinheiro. Só que daí ele tenta acusar a Isaura de assediar ele e tudo mais. Só que daí, gente, ele obriga a Isaura a casar com o seu jardineiro, justamente para que ela fique próxima a ele. Só que daí, gente, o Álvaro fica sabendo dessa situação financeira complicada do Leôncio. E ele faz o quê, gente? Paga, né, todas as dívidas do Leôncio, se tornando proprietário de tudo aquilo que pertencia ao Leôncio. No dia do casamento de Isaura, antes da cerimônia, Álvaro aparece e reclama suas posses e direitos a Leôncio, que na miséria e vendo-se derrotado, suicida-se. Então, gente, a Isaura está prestes a se casar com o jardineiro de Leôncio. Só que daí, gente, no dia do casamento, o Álvaro aparece e fala, ó, tudo isso daí é meu, não é mais seu não. E o Leôncio vê que não tem o que fazer, que ele perdeu tudo, e ele acaba cometendo suicídio. Outro escritor, gente, da prosa romântica brasileira é o Visconde de Toné, tá, gente? Não é Taunay, é Toné. Sua obra de ficção abrange, além do romance, as narrativas de guerra e viagem, descrições, recordações, depoimentos, artigos de crítica e escritos políticos. Foi também pintor, criando telas dignas de estudo. Era grande apaixonado pela música, tendo deixado várias composições. Estudioso da vida e da obra dos grandes compositores, manteve com escritores e jornalistas polêmicas sobre essa arte. Então a gente pode perceber que o Visconde de Toné é um artista múltiplo. Ele não se restringe à literatura, ele vai para as artes plásticas, ele também vai para a música, então a gente percebe a pluralidade presente no Visconde de Toné. E o seu livro mais conhecido é o Inocência, que é um romance construído a partir de impressões e lembranças da realidade natural e sociocultural do sertão mato-grossense. Analisa os valores comportamentais do sertanejo. Inocência é uma jovem que foi forçada pelo pai a se casar com Manecão, porém alimenta uma paixão proibida e secreta por Cirino. O padrinho de Inocência recebe de Cirino um pedido para interceder pelos dois. Então a gente percebe, gente, que o Visconde de Toné, ele traz então suas lembranças recolhidas da realidade do Mato Grosso. Por quê, gente? O Visconde de Toné, ele fez parte da campanha para a Guerra do Paraguai, então ele conhece muito bem ali a região. Então nós temos, gente, os valores sertanejos sendo demonstrados aqui. A Inocência, gente, ela é obrigada pelo seu pai a se casar com um rapaz bruto chamado Manecão. Mas, na verdade, ela estava apaixonada pelo recém-chegado Cirino. E esse moço vai pedir, então, para que o padrinho de Inocência os ajude. Só que daí, gente, o Manecão descobre o relacionamento proibido que a Inocência mantinha e mata Cirino.
Inocência também acaba morrendo. O amor não é concretizado, vencendo a brutalidade do sertão. Então a gente percebe aqui, gente, que o manecão ele faz o quê? Não, ela tá se relacionando com outro? Não, ela tá prometida a mim. Então ele vai lá e mata o cara, né, que é o Cirino. Só que daí, gente, por consequência disso, a Inocência estava com uma saúde muito frágil e ela acaba morrendo também. Então aqui a gente vê que o amor, ele não se concretiza. Até uma parte importante do livro é que junto do Cirino, nós tínhamos um biólogo alemão e ele estudava borboletas. E ele estava aqui no Brasil justamente para ver se ele conhecia alguma nova espécie. E nisso, ele acha uma borboleta muito bonita da cor azul, a qual, no final do livro, a gente descobre que ele está num congresso e ele dá o nome para essa borboleta de Inocência. Então, gente, vimos mais um livro que pertence à prosa romântica brasileira. Espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!